Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito que disputam o segundo turno em Curitiba. Neste bloco, candidato pergunta para candidato sobre o tema que quiser. E pelas regras, vamos fazer agora um novo sorteio para ver quem começa perguntando. Candidato Ratinho Júnior começa perguntando. 30 segundos, tema livre, candidato. Candidato Gustavo, uma das minhas preocupações para a cidade de Curitiba é a questão da geração de emprego. Nós precisamos ter prioridade nisso, a economia mundial vem mostrando uma fragilidade muito grande e há necessidade de fazer um planejamento a médio e longo prazo para cuidar que Curitiba continue gerando seus empregos. Qual é a sua política fiscal e qual é o seu projeto para essa questão tão importante que é a geração de emprego na cidade de Curitiba? Qualificação, política fiscal, infraestrutura e o poder de compra da prefeitura, com permanente investimento também na educação. O plano de emprego hoje é quase que uma realidade. Nós temos aqui um índice baixo de desemprego. Há um questionamento, e é compreensível e necessário, com relação à recuperação salarial, inclusive no serviço público. Mas é uma realidade que há hoje um número de pessoas contratadas com carteira assinada. Isso depende muito mais das questões macroeconômicas, de ações do governo federal, política fiscal, política cambial. O que nós podemos fazer no plano local? Eu dou alguns exemplos objetivos. Assumir um compromisso na Associação Comercial do Paraná para que até 25% do poder de compra da prefeitura seja direcionado para pequenas e microempresas locais. Com isso, nós podemos gerar em torno de 17 a 18 mil empregos. Na outra frente é trabalhar na qualificação, daí o Portal do Futuro, o investimento na educação e parcerias com o Sistema S e principalmente o fortalecimento no ensino técnico, tecnológico, através de programas como o Pronatec. A outra frente é uma forte infraestrutura na área tecnológica. Esse é o perfil do futuro da cidade. A chamada economia criativa, investindo em design, softwares, em tecnologia da informação, em jogos eletrônicos, nessa nova geração que vem com uma cultura de participação e com potencial imenso. E a quarta frente, trabalhar também com políticas fiscais dentro dos limites estabelecidos pelo Código Tributário Nacional que votamos e também dentro dos limites de arrecadação da cidade. Candidato Ratinho Júnior, 40 segundos. Eu vou investir em 3 setores. Primeiro, da isenção no primeiro ano de vida da micro e pequena empresa, isenção de ICS para aquelas que se enquadram no Super Simples, até R$180 mil de faturamento ano. Segundo, o setor da hotelaria, que gera muito emprego. Nós vamos diminuir o ISS de 5 para 2,5, porque o setor hoteleiro acaba pagando 2 vezes o ISS, devido aos restaurantes, devido às lavanderias e os outros serviços que presta o setor da hotelaria, que gera muito emprego. E terceiro, nós vamos investir e baixar de 5 para 2,5 também o ISS para o salão de beleza, que hoje gera muito emprego na nossa cidade e não tem uma política fiscal voltada para isso. Nós vamos, dessa forma, motivar e fomentar ainda mais o emprego da nossa cidade. Candidato Gustavo Frutti, 40 segundos. Em algumas áreas há concordância. Fortalecer a área de turismo, um potencial imenso na prestação de serviço e aproveitar o investimento, esta expectativa com relação à Copa e na qualificação da nossa mão de obra. Trabalhar muito no programa de empreendedorismo, em especial a empreendedora curitibana. As mulheres têm um potencial imenso, nós vemos aí na questão de várias frentes de trabalho, incentivar isso, e na questão da política fiscal, onde for possível, diminuir a alíquota em debate aberto com os setores, onde for necessário diferimento, ou seja, um prazo para esta cobrança, e dentro da legislação federal, estabelecer a isenção de incentivo à pequena e microempresa da capital. Tema livre, 30 segundos, candidato Gustavo Frutti pergunta. Ao mesmo tempo que se fala em geração de emprego, atividade econômica, um outro tema que entra na pauta da agenda política do Brasil e também dessa eleição. É algo muito importante. Quais são as suas propostas para o futuro da cultura na cidade de Curitiba? 1 minuto e 20, candidato. Olha, a cultura é a maneira de nós preservarmos a nossa dança, a nossa arte, a nossa maneira de pensar, de agir, né, o nosso dialeto. A cultura é algo fundamental para a cidade de Curitiba, ainda mais essa Curitiba que se transforma, essa Curitiba que atrai gente do Brasil inteiro, essa Curitiba que recebe todos de braços abertos para aqueles que querem criar o seu filho aqui, a capital de todos os paranaenses. Nós vamos fazer um trabalho muito forte nas escolas, vamos fomentar um trabalho com a cultura através da economia solidária, a economia criativa, que é fomentar esses jovens que hoje têm muitos talentos na periferia e acabam não tendo a possibilidade de despertar esse talento. E nós vamos trazer
a Arena Multiuso. Esse é um investimento que nós queremos fazer através de uma parceria público-privada, porque a Arena Multiuso é uma maneira de você trazer entretenimento para a cidade, tanto na área de lazer, na área de negócios, na área do turismo religioso, que fomenta a nossa cultura e faz um trabalho, inclusive, ligando toda a região metropolitana para trazer investimento para a nossa cidade. 40 segundos, candidato Gustavo Frutti. Um segundo compromisso que assumi ao lado da educação é garantir pelo menos 1% de investimento para a área da cultura da cidade. Isso representa um acréscimo de 17 a 20 milhões de reais. Assinei uma proposta de emenda à Constituição para que se estabeleça 1% no orçamento municipal e também a integração com o Sistema Nacional de Cultura. Primeiro compromisso, 1% no mínimo para a cultura. Trabalhar no sistema cultural da cidade, trabalhando com o mapa da cultura, garantindo a desconcentração, a descentralização desses investimentos. Fortalecer a Fundação Cultural através da realização de novos concursos e garantir espaços públicos de incentivo às manifestações em toda a cidade. 40 segundos, candidato Ratinho Júnior. Esse 1% também tem um compromisso, até porque há uma necessidade legal. Se o orçamento da Prefeitura não tem 1% para a cultura, ela não consegue fazer nenhum tipo de convênio com o Ministério da Cultura. E como nós queremos ir buscar recursos do Ministério da Cultura para incentivar a cultura local, nós também vamos fazer um trabalho de investimento no orçamento do nosso município em 1%. E reafirmar a necessidade de elaborar a economia criativa. É ensinar aquele rapaz da periferia que quer aprender a ser DJ e depois viver dessa profissão. É dessa maneira, usando a nossa cultura para fazer isso ser transformado em profissão para os nossos jovens. Candidato Ratinho Júnior, o senhor tem tema livre, 30 segundos para fazer a pergunta. Eu quero perguntar ao candidato Gustavo Frutti. Hoje nós sabemos que o trânsito de Curitiba é um grande problema e há necessidade de ser repensado uma série de coisas na cidade, na questão da engenharia de trânsito, que é algo que eu vou criar. Vou consertar a linha verde, fazendo de 8 a 11 trincheiras que existem e tem a necessidade de fazer esse investimento. O que você pensa para o trânsito de Curitiba? 1 minuto e 20, candidato. Primeiro, ter clareza com relação a quem será responsável pela engenharia de trânsito da cidade. Nós temos o IPUC, que tem que recuperar seu papel de planejamento físico, a criação de uma Secretaria Municipal de Trânsito para enfrentar uma questão jurídica e garantir principalmente segurança aos trabalhadores, e a URBS, que passou a ser a gerenciadora do sistema de transporte e também do sistema de trânsito. Unificar o Centro de Controle Operacional como fator de educação, como fator de inteligência e como fator também de segurança. Para isso, os novos equipamentos não terão como prioridade a multa, não funcionarão como o tradicional radar, que tem o objetivo prioritário de ter arrecadação e uma receita para a cidade. Vamos usar isto como contágio do sistema de veículos, contagem de pedestres e trabalhar com o sistema integrado de mobilidade para definir os fluxos e principalmente a sincronização. E, ao mesmo tempo, obras físicas. A conclusão da linha verde, esta é uma obra que precisa ser enfrentada, não há recurso para a sua conclusão. Lançaram o certificado de potencial construtivo, que é um sistema inteligente, mas que não proporcionou uma receita adequada para a conclusão dos investimentos e obras viárias na cidade, como um novo anel e um novo investimento perimetral unindo Curitiba e a região metropolitana. 40 segundos, candidato Ratinho Júnior. Só fazendo uma correção ao candidato, que já existe a Secretaria de Trânsito, foi criada inclusive o ano passado. Nós vamos potencializar essa secretaria e vamos fazer um trabalho no sentido de melhorar e consertar a linha verde. A linha verde era para ser uma grande artéria da nossa cidade e onde poderia ajudar no fluxo desses carros, em especial na hora do rush. Nós vamos fazer de 8 a 11 trincheiras necessárias. Vou terminar a linha norte com as trincheiras necessárias no pré-projeto que já existia, o projeto básico, e vamos fazer um trabalho na criação da engenharia de trânsito. A engenharia de trânsito é com engenheiros de trânsito pensando o sistema de trânsito full-time, em tempo real, na nossa cidade, interligando os semáforos que hoje não se falam, isso dificultando o trânsito da cidade de Curitiba. 40 segundos para a tréplica, candidato. Eu reafirmo a existência de 3 órgãos, o IPUC, a Secretaria de Trânsito, que foi criada em razão de uma questão jurídica, e a URBS. Eu estou defendendo, com aqueles 200 milhões de reais que já fiz referência, a conclusão de alguns investimentos, em especial o Sistema Integrado de Mobilidade. Isso vai garantir monitoramento nos terminais,
em vários pontos. Os novos ônibus já vêm com equipamento embarcado de GPS e garantir que haja uma sincronização. Um dos grandes nós do sistema hoje são os cruzamentos. Ou a prefeitura faz um investimento com obras de engenharia ou faz um investimento em inteligência. Eu estou propondo prioritariamente um investimento nessa tecnologia. Tema livre, quem pergunta é o candidato Gustavo Frutti. 30 segundos, candidato. Um dos temas também que ganha relevância, é importante deixar claro os compromissos com relação à cidade, as prioridades com relação à assistência social. Quais são as suas posições sobre este tema? 1 minuto e 20. Olha, eu tive a honra de votar o Bolsa Família no Congresso Nacional, um projeto que ajudou a tirar milhares de pessoas da miséria. E nós vamos continuar fomentando esse projeto, que é um dos tripés, vamos dizer assim, da necessidade de tirar as pessoas da pobreza, um instrumento para tirar as pessoas da miséria. Hoje, Curitiba tem 42 mil pessoas cadastradas, sendo que apenas 32 mil pessoas acabam recebendo o Bolsa Família. Nós vamos colocar os nossos agentes da área do FAS para fazer o recadastramento dessas pessoas e vamos fazer um trabalho que hoje não tem, que é uma parceria com a ANEEL. A ANEEL tem, num projeto que foi votado, inclusive, no Congresso, a possibilidade de dar um desconto na energia elétrica de 5% até 65% do custo da energia elétrica para as famílias que têm meio salário mínimo per capita, por pessoa. Esse projeto existe 132 mil famílias em Curitiba, 138 mil famílias em Curitiba que poderia ter esse desconto, que hoje não tem. Nós vamos cadastrar essas famílias junto à ANEEL para que possa levar mais desconto na tarifa de luz, ajudando essa pessoa que muitas vezes ia gastar esse dinheiro na energia elétrica para o seu sustento e melhorar a sua vida dentro de casa. É dessa forma, com programas em parceria com o governo federal, que nós vamos resgatar a possibilidade da pessoa sair da pobreza e da miséria. 40 segundos, candidato. Prioridade às famílias e populações vulneráveis, como, por exemplo, os idosos. Trabalhar muito contra o trabalho infantil, trabalhar muito contra a violência às mulheres, mas trabalhar com muita ousadia na erradicação da pobreza. É um dado contraditório de uma cidade que nos orgulha. Nós temos programas do governo federal que começaram no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, vieram se consolidar no governo do presidente Lula e agora formam uma forte parceria com Curitiba, com o governo da presidente Dilma. Nós temos que complementar isso, atualizando o programa Família Curitibana, enfrentando principalmente aquelas áreas em que as pessoas estão em situação de risco e complementando não só a renda, mas um trabalho de inclusão e qualificação. 40 segundos, candidato Ratinho Júnior. Dar oportunidade também para as famílias que moram em situações difíceis na beira dos rios. Eu tive a oportunidade de estar no Parolim e lá conversei com algumas famílias, cerca de 30 famílias que moram há mais de 20 anos na beira do rio Barigui e ninguém nunca tomou uma iniciativa de relocar essas famílias. Eu quero fazer o compromisso de fazer um trabalho nesse sentido de tirar essas famílias que moram nessa situação de risco e colocar num lugar seguro. Claro que não dá para fazer tudo uma vez, mas como dizia São Francisco de Assis, fazendo um pouquinho de cada vez, a hora que a gente chegar ao final, a gente vai ver que fez aquilo que era impossível. Cuidar das famílias mais humildes. Essa é a minha prioridade. Bom, e assim nós encerramos a rodada de perguntas entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Curitiba. Agora, passamos às considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e meio para pedir o seu voto, o voto do eleitor. Vamos então devolver os nomes às urnas aqui, colocando os nomes dos candidatos. Ratinho Júnior, candidato Gustavo Frutti. Vamos ao sorteio. Quem fala primeiro? Candidato Gustavo Frutti, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Agradecimento. Muito obrigado a você, curitibano, curitibana. A você que, de forma silenciosa, deu uma demonstração de confiança e permitiu chegar aqui ao segundo turno. Agradecer e cumprimentar a RPC pelos eventos, cumprimentar e agradecer a postura muito firme agora do candidato Ratinho Júnior. É o mesmo Ratinho que eu conheci em Brasília, é o mesmo Ratinho que eu conheci no primeiro turno e que espero tenha essa postura ao longo da sua vida pública pela trajetória que consolida ao disputar essa eleição. Mas agradecer a cidade de Curitiba e fazer uma convocação. Quero manter a humildade até domingo, pedir o seu voto, pedir as suas orações, mas agradecer muito a confiança de cada um de vocês, mas em especial das pessoas que participaram desta aliança. A minha vice-prefeita, a vice Miriam Gonçalves, que está presente, a senadora Gleice Hoffmann, a deputada Rosane Ferreira, do PV, ao PDT, agradecer minha esposa Márcia e hoje fazer um convite junto com ela
Vamos daqui a pouquinho na casa da mãe, prometendo não incomodá-la mais, espero, nos próximos anos, já que a partir desse horário ela completa seu aniversário. Mas reafirmar um compromisso com esses mesmos valores que marcaram a minha vida pública, pela transparência, pela firmeza, pela convicção, mas principalmente deixar claro que me sinto preparado. Curitiba amadureceu para essa mudança e eu amadureci para tratar de forma serena e responsável o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, Curitiba, e que Deus nos abençoe nesta caminhada. Obrigado, candidato. Quem tem 1 minuto e meio para suas considerações finais agora é o candidato Ratinho Júnior. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar disputando o segundo turno nesse debate. Cumprimentar a RPC, cumprimentar o candidato Gustavo, leve meu abraço à sua mãe, muita saúde a ela, e cumprimentar a todos que nos assistem em casa. Dizer da minha alegria. Pela primeira vez na história, Curitiba leva um jovem de 31 anos para o segundo turno, que não faz parte de uma família tradicional, que não tem um sobrenome das elites de Curitiba, mas que colocou e mostrou que vem vencendo os paradigmas, que vence o preconceito. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a nossa tropa, o nosso time, que trabalhou incansavelmente, disputando uma eleição as mais difíceis das capitais do país. Me colocar no segundo turno numa disputa difícil com apenas 3 minutos de televisão. Dizer que estou preparado para cuidar dessa cidade. Agradecer a minha esposa, Luciana, que está grávida de 9 meses e na terça-feira vai me dar um grande presente, que é o meu filho. Agradecer às minhas filhas, Alana e Yasmin, por compreenderem eu não poder ficar em casa todos os dias da maneira que elas gostariam. E agradecer a toda a população. Dizer do meu respeito, do meu carinho por toda essa cidade que me acolheu e acolheu a minha família há 30 anos atrás. Obrigado. Tenho certeza que juntos vamos construir uma cidade mais humana, mais justa, uma cidade que pensa nas nossas crianças e futuro da nossa Curitiba. Por isso, peço que você nos ajude, arrumando 1, 2, 3 votos com a família, com os amigos. Nós vamos para a vitória nesse segundo turno, da mesma maneira que nós fomos no primeiro turno, com a ajuda de Deus e com o voto da população e com a confiança. No domingo, a inteligência vai vencer o preconceito. Bom, o debate termina aqui, mas a cobertura da RPC TV continua até o domingo da eleição. Amanhã, às 8 da manhã, o Globo Comunidade ao vivo traz os preparativos nas 5 cidades do estado que vão ter segundo turno: Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. Ao meio-dia, o Paraná TV primeira edição traz as notícias do dia, a agenda dos candidatos, e no Paraná TV segunda edição você confere as pesquisas do Ibope e do Datafolha pela RPC TV. No domingo, acompanhamos os candidatos na votação, depois das 5 da tarde, a apuração ao vivo, entrevistas com os eleitos na RPC TV. Depois do Fantástico, você confere também o resumo do dia da eleição. Eu queria agradecer muito aos candidatos Ratinho Júnior e Gustavo Frutti, agradecer, elogiar a elegância do comportamento de vocês aqui no estúdio, desejar boa sorte aos dois e agradecer a você de casa, que nos ajudou, que ficou com a gente até agora. Rede Globo, RPC TV, eleições 2012.